Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria estarmos aqui, agora em Pongaí, São Paulo, fazendo a obra do Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence unicamente ao nosso Deus, e Ele está nesse lugar. Você crê nisso? Então glorifique ao Senhor com palmas e glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que pode, tome a sua Bíblia e vamos abrir no livro de Marcos. Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 1. Glória a Deus, Nós vamos ler os versículos 40 e 41 para a glória de Deus. Desde já quero cumprimentar também a todos os nossos irmãos ouvintes. Estamos transmitindo aqui este culto também pela internet. Então todos os meus irmãos que nos ouvem, receba a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Todos encontraram, amém? Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Glória a Deus. Me ajude no mistério de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos te render graças pela rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estar aqui, Senhor, agora em Pongaí, para anunciar as boas novas, o Evangelho da paz, o ano aceitável do Senhor, porque a tua doutrina está sendo gotejada como chuva sobre a terra, como orvalho sobre a erva do campo. Assim sobre nós nessa noite, goteja a tua doutrina nos nossos corações, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Tome o seu assento, desocupe as suas mãos e mais uma vez exalte ao Senhor. Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Essa palavra tem por título a cura de um leproso. Vamos entender o que era um leproso, o que era a lepra. A lepra era uma enfermidade que tomava a carne da pessoa, e essa enfermidade era muito terrível. Por quê? Porque ela começava a comer a carne da pessoa e fazer feridas, começava a criar ferimentos na sua pele, e aqueles ferimentos se contaminavam. Então a pessoa leprosa, ela devia estar constantemente tratando, colocando uma faixa, colocando algo para cobrir aquela região. Para quê? Para que não fosse exposto a um mosquito, a uma bactéria. E a lepra, ela fazia com que uma pessoa fosse excomungada da sociedade. Uma pessoa leprosa não poderia estar aqui no nosso meio. Por quê? Porque a lepra era uma enfermidade contagiosa. Então a lepra, ela podia ser transmitida. Nós passamos recentemente por uma enfermidade contagiosa chamada Covid-19. Então você não podia andar em lugares conglomerados, com muitas pessoas. Por quê? Porque se uma única pessoa dentro desse ambiente tivesse com a Covid, no que ela espirrasse, no que ela tocasse na sua mão, e você levasse ali ao nariz, à boca, você estaria contaminado. A lepra não era diferente. Se a pessoa te tocasse, você estivesse ali com a sua saúde perfeita, ao tocar em você,
você poderia estar agora contaminado com a lepra. Então uma pessoa leprosa, ela deveria ser retirada da sociedade, ela não poderia estar no meio da sociedade, ela não poderia estar congregando com os irmãos, ela não poderia estar aqui na igreja essa noite. E a lepra, a Bíblia vai fazer uma simbologia com o pecado, porque não existe nenhuma enfermidade mais contagiosa do que o pecado. Você achou que a Covid era contagiosa? Você acha que a lepra é contagiosa, mas o pecado é muito mais contagioso. O pecado, ele vai te contaminando de dentro para fora. É você guardando a doutrina no seu coração e crendo na verdade de Deus, mas de repente você vai dando acesso ao pecado e logo a doutrina é roubada do seu coração. E o diabo, ele nunca vai vir com um pecado muito grande que vai causar escândalo, mas ele vai vir sorrateiro, sutil, devagarinho, para que a doutrina comece a sair do seu coração. Então uma pessoa que crê que a televisão é pecado, ela não vai chegar numa loja para comprar uma televisão e colocar na sua casa. Então isso seria um pecado escandaloso. Mas o que o diabo vai fazer? Vai fazer que você comece a ver às vezes uns pequenos vídeos, cortezinhos do YouTube. É rapidinho, você passa o olho e vê 10 segundos, você assiste uma coisinha, assiste outra coisinha, de repente quando você vê, você já comprou novamente uma televisão e colocou na sua casa. É contagioso, é um pecado, foge dele. A Bíblia diz: foge pela tua alma. Por quê? Porque o pecado condena a alma do homem, e não é por um tempo, é para todo o sempre. Se você conversar com uma pessoa que esteve numa clínica de reabilitação, se você conversar com uma pessoa que já foi preso, ele vai te dizer que o tempo que ele esteve lá dentro parecia que não passava. Ele vai falar: há uns anos que eu estive ali, parecia que o relógio não andava. Por quê? Porque é roubado a sua liberdade. Você é um ser humano livre para ir e vir, mas quando você comete um crime, ou você se encontra em uma situação de dependência química, que você põe a sua vida em risco, você precisa ser internado, você precisa ser preso. Quando você coloca outro, e aí é roubado a sua liberdade, e você está lá dentro agora e começa a pensar: eu quero sair daqui, mas não tem jeito. Há guardas, há seguranças. Por que estou dizendo isso? Porque no inferno não tem porta de saída. Quem estiver lá dentro não tem lugar para sair mais. Aleluia. Caiu lá dentro, vai ser para sempre. Você não vai ter mais governo sobre o seu corpo. Você não vai ter mais a liberdade de ir e vir, porque no inferno ninguém se governa. O diabo vai abusar das almas que estão lá, e você não tem o que fazer, você não manda mais. Irmãos, o inferno não tem descanso. Hoje muitos aqui que estão aqui no culto podem estar com o seu corpo físico cansado, porque tiveram um dia de trabalho, de labuta, de peleja. Você foi fazer aquilo que a Bíblia te ordenou, que do suor do seu rosto viesse o pão do seu sustento para a sua família. De nosso Senhor e Salvador. Então você chega no culto, só que depois desse culto, você chega na sua casa, faz uma janta, você janta, toma um banho refrescante, deita na sua cama e descansa, porque aqui ainda há descanso. No inferno não há descanso. No inferno é constante sofrimento, é dor, é dor, é dor, e não para, não cessa. Não tem um segundo em que você consegue respirar, ser consolado das suas aflições. Este é o mal do pecado, mais contagioso que a Covid-19, mais contagioso do que a lepra. Vigie para que tu não caia no pecado, vigie para que não roubem a doutrina do teu coração, porque quando você crê na doutrina,
Você tem que se esforçar, você tem que querer aprender e não ficar questionando. Tem muita gente que não dá lugar para Deus fazer a obra na sua vida. Aí você chega na pessoa e diz: olha, as redes sociais são pecado. Aí a pessoa: não quero mais saber de Deus, não quero mais abandonar meu WhatsApp, meu Facebook, não quero mais esse Jesus. Você dá tantas oportunidades para tantas coisas na sua vida, mas para Jesus tu não abre o teu coração. Para Jesus tu não tem coragem de dobrar o joelho e fazer prova de Deus, para saber se esse evangelho que nós anunciamos é o evangelho da verdade. Mas lá no mundo, quantas oportunidades você deu para uma pessoa num relacionamento? Quantas oportunidades você deu para um ente querido? Quantas oportunidades você deu para o seu patrão, que abusou muitas vezes, fazendo trabalhar de domingo a domingo? Mas para Jesus a gente trata diferente. A gente reclama de vir no culto, a gente acha que está puxado demais, e a gente muitas vezes não está fazendo nada para o Senhor. É o pecado, ele está roubando a doutrina do seu coração. Mas este homem, mesmo sendo leproso, um rejeitado, um enfermo, ele recorreu àquele que é o dono da vida, aquele que podia mudar a sua história, Jesus de Nazaré. E ele está aqui nesta noite para mudar a minha e a sua história. Você está com um problema físico, há uma enfermidade na sua vida. Qual é ela? É uma dor de cabeça crônica, uma infecção na sua garganta, você tem dor nos seus pés, é um esporão, você tem cansaço nos ossos, osteoporose, você tem uma enfermidade no sangue, você tem AIDS, você tem uma bactéria no sangue. Qual é a tua enfermidade? Você está tossindo, está com tuberculose, o seu coração está palpitando, você tem pressão alta. Eu quero saber qual é a tua enfermidade, porque eu quero dizer que o médico dos médicos está aqui, e basta que você clame por ele, basta que você peça ao Senhor: eu quero ser curado, e eu creio que o Senhor me cura nessa noite. Tem que ter fé para alcançar o milagre de Deus. Tem que romper com o natural, porque o natural vai dizer: essa enfermidade não tem cura, mas Deus, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Para que você mude de vida, para que você deixe as coisas desse mundo. Aleluia. Dê uma oportunidade para Jesus essa noite. Você deu tantas oportunidades para coisas que não te valiam nada, relacionamentos que fracassaram, empregos que te mandaram embora e você se esforçou, trabalhou de domingo a domingo, mas na hora de te juntar, eles te chutaram, não fizeram caso se você tinha contas a pagar, se você tinha filhos. O mundo nos trata dessa maneira, eles não se importam com a tua alma, com a tua dor, mas Jesus, ele se importa comigo e contigo nessa noite. Jesus, ele não tem prazer em te ver com essa enfermidade. Jesus, ele não tem prazer de ver você sofrendo, de ver o seu corpo enfermo. Ele quer te curar nessa noite. Dê lugar para Jesus te curar. Diga ao Senhor: eu creio. Diga ao Senhor: eu vou fazer prova de Deus, eu vou confessar essa doutrina, eu vou mudar as minhas atitudes, porque eu não quero que Satanás roube a doutrina do meu coração. Eu não quero que ele roube a palavra de Deus da minha vida. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais do que a cura física, esse homem ganhou algo muito maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz que ele se humilhou, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Era uma enfermidade incurável na época, não existia remédio, não existia médico para tratar. Você, quando fosse diagnosticado leproso, você deveria dizer, racionalmente, humanamente, você ia dizer: estou perdido, acabou para mim, vou viver longe da minha família, vou viver pelas cavernas, vou viver afastado da sociedade, não vou trabalhar, não vou comprar, não vou vender, vou viver de esmolas, porque era assim que o leproso vivia.
Mas esse homem, ele foi até Jesus, ele foi até o autor e consumador da nossa fé, ele foi até o dono do corpo humano, o arquiteto do corpo humano, que nos constituiu do pó e fez um homem do pó. É ele que pode hoje tocar na tua enfermidade, curar você, porque você foi desenganado. Mas Jesus diz: ele está aqui para fazer uma obra maravilhosa nessa noite. Ele se humilhou, ele se ajoelhou e ele pediu a Deus, ele teve fé. Se ele olhasse com os olhos naturais da carne, ele diria: eu morrerei assim. Mas ele olhou com os olhos espirituais. E quando você olha para Jesus com os olhos espirituais, você deixa de ver as dificuldades que estão à sua volta, você deixa de ver as situações adversas, porque a Bíblia diz que Moisés um dia esteve numa situação contrária. Era Moisés marchando com o povo e de repente ele se deparou com o mar à sua frente. O que fazer agora? O mar está à minha frente. Quando ele olha para um lado, montanhas. Quando ele olha para o outro, montanhas. Como você vai atravessar o povo nas montanhas? E ele olha para trás, está vindo o Faraó com carros e cavaleiros para matar todo o povo. Mas Moisés não olhou com os olhos naturais, ele olhou com os olhos da fé para receber o seu milagre. A Bíblia diz que no Salmo, a Bíblia diz: louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que no Salmo, o servo do Senhor diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Muitos dizem que esse salmo foi escrito por Moisés, e eu imagino no meu coração, e falo como homem, que ele pode ter composto esse salmo, se foi Moisés, neste momento em que o mar estava à sua frente, ao seu lado havia montanhas, e atrás vinha Faraó. E a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes. Por que, irmão? Você pode me perguntar, ele olhou para os montes, porque naquela época havia um costume entre o povo de pegar o seu Deus de pedra, de barro, de pau, de ouro, de prata, e colocar ele nos montes, para quando o povo estivesse passando, celebrasse aquela imagem, celebrasse aquele Deus. Até hoje não tem aí algumas igrejas mundanas que põem aí imagens de santos para que sejam celebrados? Assim era naquele tempo. Então Moisés olhou e viu aqueles montes de deuses, de pedra, de pau, de madeira, de plástico, de ouro e de prata. E ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não são esses os meus deuses. Moisés não reconheceu aqueles deuses, porque ele servia ao único e verdadeiro Deus, um Deus vivo. Então Deus naquele momento deve ter bradado no coração do seu servo, e ele faz esse cântico de vitória. Ele olhou para os montes e viu: não conheço esses deuses, não é daí, não reconheço, da onde veio meu socorro? Então ele olhou para os céus e diz: o meu socorro, aleluia, vem do Senhor da glória. Glorifica a Deus esta noite. O seu Deus está sentado num alto e sublime trono, e a Bíblia diz que os céus dos céus é a sua morada, e a terra o escabelo dos seus pés. Não olhe com os seus olhos naturais, senão essa enfermidade vai parecer grande demais na sua vida. Olhe com os olhos da fé e você receberá o seu milagre esta noite.
seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que esse leproso ele foi questionado, porque não se podia operar milagres no sábado. Mas Jesus curou este homem e deu uma ordem a ele, para que ele fosse se apresentar ao sacerdote e oferecer aquilo que Moisés havia determinado para quem era curado. Então, mais do que a cura física, Deus concedeu a este homem a cura espiritual. Aleluia. Porque ele voltou para o templo, ele foi se apresentar diante do sacerdote. Tem muitas igrejas aí dizendo que eu sou a igreja, não preciso estar no templo. Mas Jesus, ele foi nas sinagogas enquanto ele pôde. Os discípulos também foram, e a sinagoga naquele tempo era a igreja. Esse negócio que eu sou igreja, vou cultuar Deus em casa, é teologia do demônio, é doutrina de Satanás. Eu sou igreja, não preciso de pastor. Você é rebelde. Satanás já está roubando a doutrina do seu coração. Eu não devo satisfação a ninguém. Se você não obedece ao seu pastor, você não obedece a Deus. Porque a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão, mas diz amar a Deus, você está mentindo. Porque a Deus você não vê, mas o irmão que você vê, que mora contigo, você despreza. Como podes amar a Deus que não vê? Então, se você não obedece à autoridade do pastor, de um homem de Deus que está à frente do trabalho, então você não obedece a Deus coisa nenhuma. Se você não vem à casa de Deus prestar um culto racional, um culto de louvor a Deus, e diz, na minha casa eu sirvo a Deus, você não serve a Deus coisa nenhuma. Você já está leproso do pecado. Já colocou no seu coração a marca do pecado. Você precisa se arrepender. Porque pecado, como nós dissemos, não é somente a televisão e as redes sociais. Pecado também é a falta de amor ao próximo. Pecado também é rebeldia contra uma autoridade constituída por Deus. É pecado também. Às vezes o pastor ordena abrir o culto e o irmão não abre. O pastor ordena evangelizar, o irmão não evangeliza. O pastor precisa de ajuda e muitas vezes o irmão está fugindo de um lado para outro. Você está em pecado contra Deus, porque você não está servindo ao anjo da igreja que o Senhor confiou. Você precisa obedecer. Essa é a palavra de Jesus. E mais uma vez eu digo, se alguém nessa noite veio aqui porque ouviu falar que alguém viria de outro estado para pregar uma palavra, e você veio para ver um pregador, você veio à toa esta noite. Você tem que estar aqui por causa de Jesus. Se você veio aqui falando no seu coração, eu vou ouvir uma palavra de prosperidade, eu vou chegar lá porque eu quero uma casa, um carro novo, porque eu quero prosperar financeiramente, você veio ao lugar errado. Porque o que eu tenho para te falar de prosperidade não são das coisas terrenas, mas é a salvação da tua alma. Não há bem nessa terra tão valioso do que ter o nome escrito no livro da vida. E para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, você precisa ser purificado da sua lepra, ser purificado do seu pecado. Você precisa ir até Jesus. Se você sente no seu coração uma indiferença com o irmão, se você tem uma mágoa no seu coração por uma pessoa que te ofendeu, você precisa ir até Jesus. Você precisa confessar a Jesus: eu me entristeci, Senhor, a pessoa me disse uma palavra ruim, eu não consigo olhar mais para essa pessoa, eu não consigo mais cumprimentar essa pessoa. Você está leproso no coração. Se você se sente melhor do que os outros, você precisa ir até Jesus. Naamã era um leproso. Naamã era chefe do exército da Síria, mas era leproso. E então ele ouve falar que há um profeta em Israel, e esse profeta era Eliseu, um homem de Deus. E ele vai até Eliseu, e quando ele chega lá com as suas carruagens, a sua glória, dizendo: eu sou um chefe do exército, Eliseu não sai nem da sua casa, só manda dizer para ele: pegue a Naamã e se banhe no rio 7 vezes e ele será limpo da sua lepra. Quando essa palavra chega a Naamã,
é desprezível a Ele. Aleluia. Porque Ele disse: nem saiu para me cumprimentar. Eu sou um homem importante, sou capitão do exército, e às vezes na igreja alguém está aí: eu uso terno, eu uso capa, eu sou melhor que um, melhor que o outro. Você não é nada. Deus te tirou do nada, Deus te colocou aqui. Você deve respeitar as pessoas, você não deve ter indiferença no seu coração. Se humilhe a Deus, porque cargo não salva a alma. O que salva a alma é obediência à palavra de Deus. Então Naamã diz: não são os rios da Síria melhores do que os rios de Israel? Porque Naamã tinha uma lepra muito maior que não estava na sua carne. Era a soberba, a lepra do coração. E quantos têm ensoberbecido na casa de Deus? Deus dá dons para que você edifique a casa dele. Deus dá dons para que você salve alma. Deus te deu esse cargo para que você pudesse cuidar do povo de Deus. Mas muitos estão se ensoberbecendo, estão usando as coisas de Deus para a sua própria glória, estão usando as coisas de Deus para benefícios próprios. Esses não são de Deus. De Deus são os humildes de coração. A soberba no seu coração, então trate dessa lepra como Naamã teve que se tratar. Pare de achar que você é alguma coisa. Às vezes até dentro da nossa família, você desprezar alguém é pecado, você mentir é pecado, você contar fofoca é pecado. É pecado. Muitas vezes chega na igreja e fica medindo a maneira que o irmão veste, que a irmã veste. É pecado. Aleluia. Precisa confessar a Deus. Aleluia. Esse homem estava leproso da planta dos pés ao alto da cabeça, mas ele foi até Jesus para ser purificado da sua lepra. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde está a tua lepra nessa noite? Será que é nos olhos? Anda vendo o que não deve? Anda assistindo sites que não pode? Será que a tua lepra é no ouvido? Anda ouvindo músicas que não são consagradas ao Senhor? Pecado. Anda com a língua leprosa, falando demais, falando da vida dos outros, mentindo. Será que o teu coração está leproso? Está soberbo demais? Está orgulhoso demais? Precisa ser tratado. Está com amargura, com ódio, com ira, está culpando os outros. Às vezes Deus nos põe em situações para provar também o que há no nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor Deus falou para Israel: eu te pus no deserto para ver o que havia no teu coração. Às vezes a gente não tem uma companhia para nos ajudar na obra de Deus, e a gente às vezes abre a boca dizendo: se estivesse comigo, eu faria coisas maiores. É pecado. Se você está sozinho ou se sentindo sozinho, você tem que dar o seu melhor a Deus. Você não depende de outra pessoa para fazer o melhor. Não é a sua esposa que vai fazer você fazer o melhor para Jesus. Não é o seu marido que vai te ajudar a fazer o melhor para Jesus. É você que tem que fazer o melhor para Jesus. Porque a salvação é individual. Cada um naquele dia vai estar diante de Deus e vai ter que prestar conta de tudo que fez. Muitas pessoas murmuram: eu queria que tivesse aqui, por isso eu não faço isso, por isso eu não faço aquilo. Começa a murmurar e nem percebe. É pecado. Tem que limpar esse coração da amargura, tem que limpar esse coração do ódio, do desejo de vingança, porque alguém te disse uma palavra ruim, porque alguém te desprezou, porque alguém te bateu no seu rosto, te humilhou, e você está aí com o coração cheio de vingança. É pecado. Lava o teu coração, lava os teus olhos, lava a tua boca, lava os teus ouvidos no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar também em uma igreja mundana é pecado. Muitas pessoas às vezes dizem: eu guardo essa doutrina, mas eu continuo numa igreja mundana que não guarda. Você está cooperando com o pecado nessa igreja. Você está ajudando ela a pregar a mentira, quando ela deveria estar pregando a verdade. Os templos estão ficando maiores, mais belos. Os carros estão sendo trocados por coisas novas, mas o Espírito de Deus não está mais lá. Estão se importando com a aparência, e Deus não se importa com a tua aparência. Deus se importa com o quebrantar do teu coração. Deus não se importa com o quanto você conhece. Deus se importa com o quanto você obedece à palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso também constitui pecado. Está cooperando aonde o Espírito de Deus já rejeitou. É pecado. Foge pela tua alma. Não seja participante do erro. Muitas pessoas se apegam a títulos, a placas, mas lá eu sou isso, lá eu faço aquilo. Mas se não está sendo feito pelo Espírito Santo, de nada vale. Melhor é o pouco com Jesus do que o muito com Satanás. Tem pessoas que é tão soberba que prefere ser o primeiro no inferno do que ser o último no céu. Prefira ser o último no céu, o menorzinho, mas ir para a glória de Deus. Jesus, do que cair no inferno como um falso profeta, como um lobo devorador, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele está guardando uma ira para o falso profeta. E quem é o falso profeta? Aquele que pega essa palavra e distorce ela, fica te prometendo coisas que Deus nunca prometeu, fica pregando o Evangelho que Jesus morreu na cruz e não foi para te dar uma casa nova. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro novo. Jesus morreu na cruz para te dar a salvação da sua alma. É para isso que Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que, se você cresce, não somente você, mas toda a sua família fosse salvo. Porque isso importa para Deus. Tem de sair essa lepra, e ela só sai pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Rabás, Oriandarai, aleluia. Assim como este homem hoje se humilha a Deus. Se alguma dessas coisas que foi falado, o Espírito Santo ministrou o teu coração, venha fazer um concerto no altar. Venha dizer: Jesus, eu quero fazer um concerto, eu errei essa semana. Jesus, eu reconheço pelo toque do seu Espírito. Se próximo no altar, faça um concerto com Deus. Vergonha não é estar aqui prostrado e pedir a Deus ajuda. Vergonha é chegar naquele grande dia e Jesus dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Isso é uma vergonha. Enquanto a vida e a esperança, se arrependa do seu erro. Deixe esses lugares em que Jesus já não está. Ele deixou porque você insiste. A Bíblia diz que certa feita Samuel foi orar por Saul. E quando Samuel foi orar, Jesus disse: eu já o rejeitei. O Deus Pai falando. E aonde o Deus Pai fala, o Deus Filho fala, o Deus Espírito Santo fala também. Porque os três são o mesmo e sempre concordam entre si. Tem muitas igrejas que Deus já rejeitou, porque Ele vê que não tem mais compromisso com a sua palavra. Saul foi rejeitado porque Deus deu uma ordem a Saul. A palavra de Deus foi dada a Saul: vai naquela terra e mata tudo, mata todos, mata boi, mata homem, mata mulher, mata criança de colo, mata criança no ventre, destrói aquela terra por inteira. Era a palavra de Deus. E que Saul fez? Cobiçoso, cheio de ganância, encheu o seu coração de glutonaria, encheu o seu coração de avareza, amor ao dinheiro. Quantos aí venderam o Evangelho de Jesus por causa do amor ao dinheiro? Sai dela, povo meu, diz o Senhor, aleluia. Glória a Deus. E o que aconteceu com Saul? Ele desobedeceu a palavra de Deus, voltou com boi, com gado, com tesouro, com mulher. E Samuel falou a Saul: que barulho é esse que ouço? De mugido de vacas. E Saul quis justificar o seu pecado para Deus.
Não, Senhor, é que eu queria ali fazer um sacrifício a Deus. Deus não pediu sacrifício, mas vale obedecer do que sacrificar. E Saul foi rejeitado. Sai desse lugar mundano, faz prova com Deus. O Espírito de Deus está nessa igreja, porque essa igreja prega a palavra de Deus. Aleluia. Como prova que Deus está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Sinta aí o mover do Espírito Santo de Deus testificando ao teu coração que já chegou o tempo de tu deixar essa casa, porque o teu lugar é aqui, porque aqui está o Espírito de Deus. Pare de se apegar à placa. Jesus não vem para a placa. Jesus não quer o sacrifício, porque ali nasceu a tua família, porque ali cresceram os teus pais. Deus não está lá. Venha para onde Deus está. Faça prova com Deus. Dobre o teu joelho e diz: Senhor, tu estás na igreja pentecostal do Filho de Deus, tu estás com Ele por causa dessa doutrina. E Deus vai dizer: eu estou, porque estão zelando pela minha palavra. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu digo que se eu mesmo que prego esta noite pregar outro evangelho, seja nada na minha vida diante de Deus. Se esse ministério trocar essa doutrina, também seja anátema, porque não terá parte com Deus. Mas enquanto permanecer nessa doutrina, enquanto aqui o Espírito de Deus ordenar, mandar e desmandar, então aqui está a presença do Todo-Poderoso. Com decisão por Jesus, não pela sua família, não pelo apelo que você tem por essa casa, por Deus, pela sua palavra. Glória a Jesus. A Bíblia diz: aquele que guarda a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, esse tem a mim e ao Pai que me enviou. Se você não guarda a palavra de Deus, Deus não está na sua vida. É uma palavra forte, mas é verdadeira. Venha aqui essa noite, venha unir esse ministério, venha fazer um concerto diante de Deus. Fala: Senhor, eu sinto o toque do Espírito Santo. Eu percebi que essa semana eu contei uma mentira, eu falei um palavrão, eu tenho uma coisa no meu coração, uma indiferença com alguém, eu estou sentindo ódio, mágoa. Venha aqui receber uma oração. Venha aqui essa noite, venha aos pés de Jesus, para que Ele trate esse pecado. Todos nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E é noite de conserto, é noite de purificação. Tem uma enfermidade aí, vem aqui fazer prova com Deus. Vem aqui, você crê que essa doutrina é de Jesus, quer fazer prova com Deus? Aonde está a sua enfermidade? Vem aqui, eu vou orar por você essa noite e Deus vai manifestar o seu poder. Vem aqui essa noite, tem dor de coluna, tem dor nos seus pés, está com uma enfermidade no seu sangue, vem receber uma oração. Deus vai te curar pelo ato da sua fé e crer na sua palavra. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, para que Deus venha passear pela igreja. Glória a Deus. Jesus, filho de Davi, a tua palavra foi pregada nesta noite. Senhor, confirma mais uma vez que essa doutrina é a doutrina de Jesus Cristo, descida do céu para este tempo, que essa igreja foi revelada pelo Espírito Santo. Enfermidades que se encontram nos ossos, nos nervos, no sangue, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora que você saia. Você não vai ficar dor de cabeça, de garganta estourando o pé, infecção na garganta, no ouvido, dor de dente. Vai saindo agora, o sangue de Jesus te repreenda. Espírito de enfermidade que atingiu o pulmão, o coração, danificou os rins e o fígado, Jesus está passando
Santo de Deus. E quem crê na cura, glorifique a Deus como Pai. Essa noite, aleluia. Amém? Amém. Levante as suas mãos e diga assim: Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Glorifica o Senhor como Pai.